Oi, tudo bem? Como é que você está se sentindo hoje? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem franca e honesta. Você acreditaria se eu dissesse para você que você tem hoje a possibilidade de poder transformar a sua vida? Você acreditaria nisso? Se eu dissesse para você que você tem dentro de você já o poder para fazer essa transformação. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de tempo, não estou falando de curso grátis ou de, sei lá, uma super imersão em 7 dias para transformar a sua vida. Eu não estou falando de nada disso, tá? Estou te falando aqui sobre uma coisa muito simples, mas que pode exigir um pouquinho aí pode gerar um certo desconforto, sabe? Mas que é uma coisa que é muito efetiva e que dá muito certo. A grande maioria das pessoas vive uma vida inteira tentando esperar uma coisa de fora, né? Esperando alguma coisa externa acontecer. Quando na realidade a gente pode transformar a nossa vida aqui e agora sem precisar que algo aconteça. Sem precisar que um dinheiro mirabolante chegue, sem precisar que a gente seja contratado naquele emprego dos sonhos, sem esperar o noivo ou a noiva dos sonhos, né? Aqui e agora a gente já consegue fazer transformações assim efetivas na nossa vida e que vai ressoar aí ao longo dos próximos anos. Porque o que acontece? A sua vida hoje e tudo que você tem hoje aí de transformação na sua vida, de resultados na sua vida, é fruto daquilo que você construiu ao longo dos últimos anos. Então tudo que você fez nos últimos anos, nos últimos meses, semanas, dias, influenciou diretamente o momento que você está vivenciando hoje aí na sua vida. Todos os resultados que você está tendo, o estado interno emocional que você sente todos os dias, tudo isso está sendo influenciado por esse conjunto de coisas que a gente faz todos os dias e que a gente muitas vezes faz de uma forma automática e inconsciente. E por isso que a gente tem resultados que a gente não queria ter. Porque a gente faz uma coisa de forma automática, ou seja, sem consciência nenhuma, né? E aí o fato de não ter consciência, quando o resultado chega, a gente se surpreende, porque a gente para pensar assim, uai, eu não planejei isso aqui, eu não fiz as coisas dessa forma, então por que eu tô colhendo esse resultado, né? Só que a gente não parou para observar que dias atrás, meses atrás, nós tivemos condutas, atitudes, hábitos, posturas que fizeram com que a gente tivesse os resultados que a gente está tendo hoje. Então, meu objetivo hoje com esse vídeo é trazer um pouquinho mais de consciência para essa questão que permeia aí os nossos dias e como que a gente pode hoje, aqui e agora, sem fórmula mágica, sem curso, sem nada, somente com o que a gente tem, que é a nossa própria consciência, como é que a gente pode transformar, né, a nossa rotina, os nossos pequenos hábitos, para que ao longo deste ano em diante os nossos resultados sejam realmente diferentes, sem a necessidade de ter coisas externas nos auxiliando, né? E quando eu falo coisas externas, eu estou falando desses ganchos, desses cursos, dessas coisas todas que são oferecidas como uma espécie de milagre na nossa vida, né? Eu sempre vou reforçar aqui a questão de a gente ter dentro da gente todas as ferramentas, né? A gente já tem tudo dentro de nós, todas as respostas estão dentro da gente, mas a gente precisa ter consciência disso. E a consciência ela vem através de uma intenção, a intenção de ter consciência, né? Digamos assim, é o pilar fundamental para a gente poder conseguir desenvolver a nossa consciência, é a gente ter consciência de que a gente tem consciência das coisas. Parece um pouco, enfim, meio paradoxo, né? Mas o objetivo mesmo é que no final do vídeo você entenda essa mensagem que eu vou te passar, tá bom? Veja só, quando você tá aí na tua rotina, que você bota uma musiquinha para você escutar no fundo, que você tá aí lavando a tua louça, você bota um conteúdo no YouTube para você poder ouvir ali aquele conteúdo, tudo isso está influenciando você. Quando você sai da sua casa, que você encontra os seus vizinhos, que você olha para a cidade onde você mora, que você entra no seu carro, por exemplo, ou na sua condução, no seu ônibus, né, para você ir para o seu trabalho. No momento que você chega no seu trabalho, as pessoas que você convive, os assuntos dos quais vocês conversam, né, tudo isso aí, você tá ao longo do seu dia absorvendo isso tudo de uma certa forma, né? A gente absorve as energias dos lugares, das pessoas, dos assuntos que a gente conversa, de tudo que a gente faz, a gente está ali absorvendo, né? As sensações, as emoções e tudo que permeia esses lugares, essas pessoas.
E o ponto é que a gente vai fazendo isso e vai meio que lidando assim de uma forma bem automática, né? Então assim, a gente liga, por exemplo, o carro e tá passando a rádio, e aí lá na rádio a gente vai deixando as músicas rolarem sem muita consciência ali do que a gente tá ouvindo. Só que se a gente fizer um exercício assim bem simples ao longo do nosso dia, de puxar a consciência para o momento presente para entender o que está acontecendo, a gente já pode ter uma transformação incrível, sabe? Eu fico observando eu mesma, tá? Não vou nem trazer outras pessoas e outros exemplos. Eu sempre vou procurar falar de mim, porque para você ver que eu também passo por isso e também preciso sempre estar trazendo a minha consciência para o momento que eu estou vivendo agora. Não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora, é uma coisa que eu vivo todos os dias. E aí é importante, porque daí você entende, né, que não é uma coisa que eu estou dizendo por dizer, é uma coisa que eu vivo todos os dias. Antigamente eu tinha assim, eu era produto do meio, né? Então, assim, eu ouvia as músicas que as pessoas que ao meu redor ouviam, né? Eu ia para os lugares que a minha família ia, que as pessoas ao meu redor, amigos, enfim, iam. Então, eu sempre estava ali sendo produto do meio, né? Usufruindo da energia daquele lugar que eu estava, das músicas que eu escutava, dos hábitos que eu acreditava que eram hábitos corretos, porque eu vi pessoas, né, do meu círculo ali tendo esses hábitos, então eu acreditava que esses hábitos eram corretos, eram certos de se fazer. E nisso eu fui construindo a minha vida, né? Só que em algum momento eu falei assim, cara, isso aqui tá meio estranho, eu não me sinto confortável neste ambiente, não me sinto confortável com esse assunto, não me sinto confortável com a forma como essa pessoa que se diz amiga, amigo, está falando comigo. Não me sinto confortável dentro desse ambiente de trabalho, não acho justo a forma como as coisas estão sendo conduzidas, não estou satisfeita com a minha postura dentro deste ambiente. E nisso eu fui começando a trazer consciência, através da minha observação, através do meu olhar, de parar, respirar, e ao invés de seguir uma conduta, né, automática o tempo todo, eu trouxe a consciência. Deixa eu ver como é que eu tô agindo diante dessa situação, né? Então, sempre que acontecia alguma coisa que me deixava chateada, ou enfim, qualquer situação, eu observava e falava, deixa eu ver como está a minha postura diante disso, o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, qual a música que está tocando no ambiente, o que está acontecendo aqui, né? Então, eu fui trazendo aos poucos, ao longo de vários meses aí, trazendo essa consciência e fui me dando conta, né, como quem estava dormindo realmente e vai acordando aos poucos, meio sonolento, sabe, meio assim, ainda sem saber direito onde está, mas eu fui desenvolvendo essa capacidade de analisar o meu ambiente e as pessoas que estão ali ao meu redor, né. E aí, com base nisso, eu fui começando a perceber algumas coisas que não faziam mais sentido para mim. Então, por exemplo, eu fui vendo as músicas que eu ouvia, tinha muita música que falava de sofrimento, de contextos muito ruins, né, de coisas que não são legais da gente ficar ouvindo aquilo ali, né, como um mantra no fundo da nossa experiência de vida, tá passando uma música que não tá bacana. Eu fui vendo também a questão das amizades, né, nossa, como é que aquela pessoa me trata? Por que essa pessoa me trata desse jeito? Por que eu permito que essa pessoa me trate dessa forma? E eu fui observando os meus relacionamentos, as minhas amizades, fui observando tudo, inclusive a mim mesma, né? Observando a minha postura, como é que eu estava falando com as pessoas, trazendo consciência, por exemplo, para ver se eu não estava sendo muito arrogante, muito prepotente, ou se eu não estava, tipo assim, afinando demais, sabe? Ou sendo muito permissiva com as coisas. E aí, através desse exercício de consciência, que é somente puxar a atenção para o momento presente, observar mais do que falar, mais do que agir, é você observar mais as coisas. Eu fui conseguindo perceber vários pontos de melhoria que aos poucos eu fui fazendo, de forma bem gradual eu fui fazendo. Então, eu fui deixando de ouvir certas músicas, eu fui deixando de ter certos hábitos, fui finalizando algumas amizades e alguns relacionamentos que não estavam mais adequados para o que eu queria permitir agora na minha vida. E isso foi me transformando aos poucos, porque conforme eu ia fazendo essa mudança, né, eu ia me conectando com outros grupos, com outros áreas, outros ambientes, né. Então, e esse lance do ambiente também é muito interessante, porque
Muitas vezes a gente é nascido e criado em um só local e a gente só tem noção do que é aquilo ali, né? Aquele mundo que a gente vive ali naquela cidade, com aquelas pessoas. Então é muito importante que você saia um pouco do âmbito, do local onde você convive, onde você mora, onde você trabalha, para que você tenha um novo olhar sobre a vida. E eu não estou dizendo aqui de você fazer tipo uma viagem super cara, estou dizendo assim, para você olhar como outras pessoas fora do teu círculo ali vivem. E a gente hoje com as redes sociais consegue fazer muito isso, né? Analisar outros estilos de vida e tudo, para a gente entender que existem outras formas de viver, né? Então, conforme a gente vai fazendo essa mudança gradual, a gente vai mudando as nossas músicas, vai trazendo músicas que falem mais sobre a vida, sobre a alegria, sobre coisas boas, sabe? E aqui eu nem vou entrar muito no aspecto do gênero, mas eu vou falar assim da letra especificamente, né, de letras boas, que falem coisas boas, que anseiam coisas boas. Então, à medida que a gente vai mudando as músicas, os ambientes, as pessoas, a gente vai realmente mudando a nossa vida. A gente vai transformando a nossa realidade. Esses dias eu estava vendo na internet o pessoal comentando muito, né, sobre essa questão da gente modificar o ambiente para que a gente mude de vida, né? E isso, gente, não é sobre você fazer uma viagem super cara que está fora do seu orçamento para você se endividar só para você conhecer uma realidade diferente. É você fazer aquilo que é possível dentro das condições que você tem. Quais são as mudanças que você consegue fazer hoje na sua vida para que você tenha um estilo de vida melhor, mais leve e muito mais consciente? Quais são as músicas que você pode deixar de ouvir e quais são as músicas que você pode começar a ouvir para que dentro da tua atmosfera mental, digamos assim, o ambiente seja mais agradável, né? Ou será que você pode, por exemplo, hoje substituir o conteúdo que fala de traição, de sofrimento, de angústia, de decepção, por um conteúdo que fale mais sobre as coisas boas que acontecem? E aí quando a gente fala de conteúdo, é tudo, né? Inclusive que a gente consome nas redes sociais, na internet como um todo, né? A gente pode hoje filtrar essas coisas, deixar de seguir alguns conteúdos que não são agradáveis, que são pessoas que estão ali promovendo fofoca, promovendo discurso de ódio, promovendo separatividade, promovendo várias coisas que não são agradáveis, certo? Então o convite hoje ele é bem simples também, né? São sempre convites simples. É para a gente poder pensar o que hoje, com as condições que a gente tem aqui e agora, sem cursos, sem nada extra, somente com a gente mesmo, com a nossa própria consciência, o que a gente consegue fazer para melhorar a nossa vida, né? E não hesitem, gente, não pensem que não é uma realidade. Tudo o que está ao nosso redor impacta diretamente a nossa experiência, impacta diretamente os nossos resultados. Então não adianta você querer mudar de vida, transformar e prosperar se você realmente não tiver a atenção e a consciência sobre o que você está fazendo hoje no seu dia a dia. Não adianta você querer viver um estilo de vida completamente diferente se você ainda mantém as mesmas estruturas, a mesma base, a mesma atividade, as mesmas músicas, as mesmas pessoas, o mesmo ambiente, os mesmos hábitos. Não adianta. Para que a gente mude de verdade, precisa haver uma transformação. E essa transformação ela não é um clique, um passe de mágica. Essa transformação ela é gradual, ela começa aos poucos. Ela começa com a mudança de música, ela começa com a mudança de ambiente, ela começa com a mudança de amizades, de relacionamentos. A partir do momento que você traz consciência e que você se dá conta de que isso é uma coisa que te faz mal e que te impacta de uma forma negativa, você tem força para poder mudar isso dentro de você. Você tem força para dizer, olha, esse tipo de música aí para mim não dá. Olha, esse tipo de amizade para mim que me bota para baixo, que me trata mal, que me trata com arrogância, não dá para mim. Não dá, é fim de jogo, entendeu? Não quero mais a minha vida. Quando você para pensar também em relacionamentos que você tem com pessoas, né, ali é relacionamento afetivo mesmo, e a pessoa que é para estar ali para te ser um companheiro, para te trazer um momento de experiência bacana, e aquilo ali se torna desgastante, briga, problema, confusão, ciúme, isso não é legal. Então você tem que ter essa força dentro de você, de olhar para aquilo que não tá bom e dizer, eu não permito isso mais. A partir desse ano, a partir desse momento, eu não permito isso mais. Eu vou mudar minha vida, eu vou transformar a minha vida, não por uma questão externa, não por um curso que foi vendido, não por
uma solução milagrosa que apareceu, mas sim pela minha vontade de mudar. Eu vou transformar a minha vida porque eu quero mudar, porque eu tenho condição de mudar. E a gente puxa essa responsabilidade pra gente, sabe? A gente puxa essa responsabilidade, esse poder, essa autorresponsabilidade de mudar as coisas, de fazer diferente, sabe? E não esperar que alguma coisa externa aconteça para que a gente possa viver o extraordinário, para que a gente possa viver uma vida feliz, abundante. A mudança começa com o simples. Tudo que vier te dizendo que a mudança é algo inexplicável, pum, pá, foi, mudou, é totalmente inviável, entende? Para que a gente viva realmente um estilo de vida diferente, a gente vai precisar mudar. E isso pode ser desconfortável, né? E aí que tá o ponto. A solução que eu venho trazer hoje aqui é uma solução simples, barata, mas que dói, é desconfortável, né? Esse é o preço que a gente paga com desconforto, para que a gente possa trazer mudanças efetivas, né, e que realmente vão se sustentar a longo prazo. Agora, quando a gente fala em soluções rápidas, caras, pode ser até que funcione por um tempo determinado, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja uma máscara de personalidade que está apenas camuflando uma coisa que não foi mudada internamente de forma real. Então, minha gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Não espere o ano acabar, não espere a promoção acontecer, não espere fulano entrar em contato com você, não espere as coisas acontecerem, faça as coisas acontecerem. Mude o que você consegue mudar hoje. Analise o que é que você pode mudar na sua vida. São pequenas coisas que fazem grandíssima diferença. E eu te digo isso com muita convicção, porque eu fiz essa mudança na minha vida aos poucos, de forma gradual, fui eliminando aos poucos pessoas que não eram bacanas, relacionamentos que não eram bons, estilos de música que não eram legais, estilos de consumo de conteúdo que não eram eficientes, que não me levavam a lugar nenhum, só porcaria de internet, só coisa que estava ali poluindo a minha tela mental, e eu fui tirando isso aos poucos. E lembra, eu reforço, é aos poucos. Porque dói. E tirar tudo de uma vez não faz sentido, não funciona. Então a gente tem que ir devagar e sempre pelo caminho que é o caminho correto, assertivo, pelo menos dentro do meu ponto de vista, com a consciência que eu tenho hoje, né? Não é a consciência melhor do mundo, eu ainda tenho muito para aprender. Mas assim, eu acredito que de tudo que eu já fui e de tudo que eu já passei, que eu superei, o caminho correto é esse, é o caminho da autotransformação através do senso de responsabilidade, da gente olhar para dentro da gente mesmo e reconhecer, puxar pra gente e dizer, vamos lá, tô infeliz, tô frustrado, não tem problema, eu vou começar fazendo uma pequena mudança hoje, aqui e agora, com as condições que eu tenho. E assim eu tenho uma possibilidade de lá na frente ter um futuro melhor. Então, gente, é isso. Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo, assistido esse vídeo até o final. Se fez sentido pra você, deixa aí no comentário, deixa eu saber que isso toca você de alguma forma, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais!